Mas os moradores de Gibeão, quando ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles usaram também de astúcia, pois foram e fingiram-se embaixadores, e tomaram sacos anciãos sobre seus asnos, e odres anciãos de vinho, rasgados e remendados, e sapatos velhos e remendados em seus pés, com roupas velhas sobre si, e todo aquele pão que traziam para o caminho, seco e mofado. Assim vieram a Josué ao acampamento em Gilgal, e disseram-lhe a ele e aos de Israel: Nós viemos da terra muito distante, fazei, pois, agora conosco aliança. E os de Israel responderam aos heveus: Talvez vós habiteis em meio de nós, como pois poderemos nós fazer aliança convosco? E eles responderam a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: Teus servos vieram de muito distantes terras, pela fama do Senhor teu Deus, porque ouvimos sua fama, e todas as coisas que fez em Egito, e tudo que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da outra parte do Jordão, a Seom rei de Esbom, e a Og rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo qual nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, e fazei agora conosco aliança. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas para o caminho o dia que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora que está seco e mofado. Estes odres de vinho também os enchemos novos, eles estão aqui já rasgados. Também estas nossas roupas e nossos sapatos estão já velhos por causa do muito longo caminho. E os homens de Israel tomaram de sua provisão do caminho, e não perguntaram à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e estabeleceu com eles que lhes deixaria vida. Também os príncipes da congregação lhes juraram. Passados 3 dias depois que fizeram com eles o concerto, ouviram como eram seus vizinhos, e que habitavam em meio deles. E partiram-se os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram às suas cidades. E suas cidades eram Gibeão, Quifira, Beerote, e Kiriate Jearim. E não os feriram os filhos de Israel, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor o Deus de Israel. E toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas todos os príncipes responderam a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel. Portanto, agora não lhes podemos tocar. Isto faremos com eles: lhes deixaremos viver, para que não venha ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os príncipes lhes disseram: Vivam, mas sejam lenhadores e carregadores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E chamando Josué, lhes falou dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Habitamos muito longe de vós, uma vez que morais em meio de nós? Vós, pois, agora sois malditos, e não faltará de vós servo, e quem corte a lenha e tire a água para a casa de meu Deus. E eles responderam a Josué, e disseram: Quando foi dado a entender a teus servos, que o Senhor teu Deus havia mandado a Moisés seu servo que vos havia de dar toda a terra, e que havia de destruir todos os moradores da terra diante de vós. Por isto temos muito medo de vós por nossas vidas, e fizemos isto. Agora, pois, eis-nos aqui em tua mão, o que te parecer bom e correto fazer de nós, faze-o. E ele o fez assim, que os livrou da mão dos filhos de Israel, para que não os matassem. E constituiu-os Josué aquele dia por lenhadores e carregadores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, o que são até hoje. E quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a Ai, e que a haviam assolado, como havia feito a Jericó e a seu rei, assim fez a Ai e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e que estavam entre eles, tiveram muito grande temor, porque Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e maior que Ai, e todos os seus homens fortes. Enviou, pois, a dizer Adonisedeque, rei de Jerusalém, a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jeremote, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: Subi a mim, e ajudai-me, e combatamos a Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jeremote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, se juntaram e subiram, eles com todos os seus exércitos, e assentaram acampamento sobre Gibeão, e lutaram contra ela. E os moradores de Gibeão enviaram a dizer a Josué ao acampamento em Gilgal: Não encolhas tuas mãos de teus servos, sobe prontamente a nós para guardar-nos e ajudar-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. E subiu Josué de Gilgal, ele e todo aquele povo de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, porque eu os entreguei em tua mão, e nenhum deles resistirá diante de ti. E Josué veio a eles de repente, toda a noite subiu desde Gilgal, e o Senhor os perturbou diante de Israel, e feriu-os com grande mortandade em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e Maceda. E quando iam fugindo dos israelitas, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. Muitos mais morreram das pedras do granizo, que os filhos de Israel haviam matado à espada. Então Josué falou ao Senhor o dia que o Senhor entregou aos amorreus diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua se parou, até tanto que a gente se havia vingado de seus inimigos. Não está este escrito no livro de Jazar? E o sol se parou em meio do céu, e não se apressou a se por quase um dia inteiro. E nunca foi tal dia antes nem depois daquele, havendo atendido o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. E Josué, e todo Israel com ele, voltava-se ao acampamento em Gilgal. Porém os 5 reis fugiram, e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi dito a Josué que os 5 reis haviam sido achados em uma cova em Maquedá. Então Josué disse: Rolai grandes pedras à boca da cova, e
ponde homens junto a ela que os guardem. E vós não vos pareis, mas sim segui a vossos inimigos, e feri-lhes a retaguarda, sem deixar-lhes entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossa mão. E aconteceu que quando Josué e os filhos de Israel acabaram de feri-los com mortandade muito grande, até destruí-los, os que restaram deles se meteram nas cidades fortes. E todo aquele povo se voltou salvo ao acampamento a Josué em Maquedá, que não houve quem movesse sua língua contra os filhos de Israel. Então disse Josué: abri a boca da cova, e tirai-me dela estes 5 reis. E fizeram assim, e tiraram-lhe da cova aqueles 5 reis, ao rei de Jerusalém, ao rei de Hebrom, ao rei de Jeremote, ao rei de Laquis, ao rei de Eglon. E quando tiraram estes reis a Josué, chamou Josué a todos os homens de Israel, e disse aos principais da gente de guerra que haviam vindo com ele: chegai e ponde vossos pés sobre as gargantas destes reis. E eles se aproximaram, e puseram seus pés sobre as gargantas deles. E Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e valentes, porque assim fará o Senhor a todos vossos inimigos contra os quais lutai. E depois disto Josué os feriu e os matou, e os fez enforcar em 5 madeiros, e estaram enforcados nos madeiros até a tarde. E quando o sol se ia pôr, mandou Josué que os tirassem dos madeiros, e os lançassem na cova de onde se haviam escondido, e puseram grandes pedras à boca da cova, até hoje. Naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e a pôs à espada, e matou a seu rei, a eles e a tudo que nela tinha vida, sem restar nada. Mas ao rei de Maquedá fez como havia feito ao rei de Jericó. E de Maquedá passou Josué, e todo Israel com ele, a Libna, e lutou contra Libna. E o Senhor a entregou também a ela, e a seu rei, em mãos de Israel, e feriu-a a fio de espada, com tudo que nela havia vivo, sem restar nada. Mas a seu rei fez da maneira que havia feito ao rei de Jericó. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Libna a Laquis, e pôs acampamento contra ela, e combateu-a. E o Senhor entregou a Laquis em mão de Israel, e tomou-a ao dia seguinte, e feriu-a à espada, com tudo que nela havia vivo, como havia feito em Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu em ajuda de Laquis, mas a ele e a seu povo feriu Josué, até não restar nenhum deles. De Laquis passou Josué, e todo Israel com ele, a Eglon, e puseram acampamento contra ela, e combateram-na, e a tomaram no mesmo dia, e meteram na espada, e aquele dia matou a todo o que nela havia vivo, como havia feito em Laquis. Subiu logo Josué, e todo Israel com ele, de Eglon a Hebrom, e combateram-na, e tomando-a, feriram na espada, a seu rei e a todas as suas cidades, com tudo o que nela havia vivo, sem restar nada. Como fizeram a Eglon, assim a destruíram com tudo o que nela havia vivo. E voltando-se Josué, e todo Israel com ele, sobre Debir, combateu-a, e tomou-a, e a seu rei, e a todas as suas vilas, e feriram-nos a espada, e destruíram tudo que ali dentro havia vivo, sem restar nada. Como havia feito a Hebrom, assim fez a Debir e a seu rei, e como havia feito a Libna e a seu rei. Feriu pois Josué toda a região das montanhas, e do sul, e das planícies, e das costas, e a todos os seus reis, sem restar nada. Tudo que tinha vida matou, ao modo que o Senhor Deus de Israel o havia mandado. E feriu Josué desde Cades-Barnei até Gaza, e toda a terra de Gósen até Gibeão. Todos estes reis e suas terras tomou Josué de uma vez, porque o Senhor o Deus de Israel lutava por Israel. E voltou Josué, e todo Israel com ele, ao acampamento em Gilgal. Havia porém um certo homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e festejava todo dia com luxo. Havia também um certo mendigo, de nome Lázaro, o qual ficava deitado à sua porta cheio de feridas, e desejava se satisfazer com as migalhas que caíam da mesa do rico, porém vinham também os cães, e lambiam suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o colo de Abraão, e o rico também morreu, e foi sepultado. E estando no mundo dos mortos em tormentos, ele levantou seus olhos, e viu a Abraão de longe, e a Lázaro em seu colo. E ele, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Porém Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste teus bens, e Lázaro do mesmo jeito recebeu males, e agora este é consolado, e tu és atormentado. E, além de tudo isto, um grande abismo está posto entre nós e vós, para os que quisessem passar daqui para vós não possam, nem também os daí passarem para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que também não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e aos profetas, ouçam-lhes. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse até eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não se deixariam convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E disse aos discípulos: É impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem estas ofensas vierem. Melhor lhe seria que lhe atasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar, do que ofender a um destes pequenos. Olhai por vós, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e se 7 vezes ao dia voltar a ti, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor: Acrescenta-nos fé. E o Senhor disse: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta árvore de amoras: Arranca-te daqui pelas tuas raízes, e planta-te no mar, ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando gado que, voltando do campo, logo lhe diga: Chega, e senta à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me o jantar, e apronta-te, e serve-me, até que eu tenha
tenha comido e bebido, e depois, come e bebe tu. Por acaso o Senhor agradece a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Acho que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Cântico e Salmo de Asaf. Deus, não fiques em silêncio, não estejas indiferente, nem fiques quieto, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem barulho, e aqueles que te odeiam levantam a cabeça, planejam astutos conselhos contra teu povo, e se reúnem para tramar contra teus preciosos. Eles disseram, vinde, e os destruamos, para que não sejam mais um povo, e nunca mais seja lembrado o nome de Israel. Porque tomaram conselhos com uma só intenção, fizeram aliança contra ti, as tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos, de Gebal, e de Amon, e de Amaleque, dos filisteus, com os moradores de Tiro. A Assíria também se aliou a eles. Eles foram a força dos filhos de Ló. Faze a eles como a Midian, como a Sísera, como a Jabim no ribeiro de Quizon, que pereceram em Endor, vieram a ser esterco da terra. Faze a eles e a seus nobres como a Oreb, e como Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá, e como a Zalmuna, que disseram, tomemos posse para nós dos terrenos de Deus. Deus meu, faze-os como a um redemoinho, como a palha perante o vento, como o fogo, que queima uma floresta, e como a labareda que incendeia as montanhas. Persegue-os assim com tua tempestade, e assombra-os com o teu forte vento. Enche os rostos deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e assombrados para sempre, e sejam humilhados, e pereçam, para que saibam que tu, e teu nome é Eu Sou, és o Altíssimo sobre toda a terra. A alma do preguiçoso deseja, mas nada consegue, porém a alma dos que trabalham com empenho prosperará.